Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Vitrine, o programa de entrevistas do Cindy Lojas São Paulo, que traz para o centro das discussões os principais temas de interesse dos empresários do comércio varejista. No episódio de hoje, recebemos a vereadora Edir Salles e sua filha e assessora Georgia Salles, que discorreram sobre o trabalho desenvolvido na capital paulista, as realizações em benefício do comércio paulistano e os projetos futuros para o desenvolvimento do setor. Então, vereadora Edir Salles, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Uma honra receber você aqui no nosso Na Vitrine. Muito obrigado. A honra é minha, toda minha, né? No Cindy Lojas, que é um sindicato tão sério, né? O maior sindicato, acho que é o segundo maior sindicato patronal, do Brasil, né? Patronal do Brasil, 84 anos já. Fizemos 85 agora, no dia 15 de maio. Eu ia falar agora. Recém-completados, 85. Nossa, é muito tempo, né? Então, a honra é nossa de estar aqui hoje participando de um podcast tão importante, Vitrine do Cindy Lojas. Perfeito. A gente está recebendo também a Georgia, né, que é assessora de comunicação, coordenadora de campanha da vereadora e também pré-candidata à Assembleia Legislativa, a deputada estadual por São Paulo, né, Georgia? A deputada estadual e a melhor qualidade de todas. Filha dessa mulher maravilhosa. Prazer te receber. Prazer o meu, querido. Então, a primeira pergunta, vereadora, para você você tem uma atuação assim, muito destacada, assim, faz parte é inerente ao vereador essa atuação territorial, assim, e você tem uma atuação muito significativa, regionalizada, né, com muitas entregas importantes, né, para a cidade. Então, falando assim, para o nosso público, para a nossa audiência, para a nossa base de representação, se a senhora pudesse discorrer um pouco, assim, nós tivemos acesso, assim, durante a sua trajetória, você esteve na linha de frente de projetos, de comissões, né, de iniciativas, de projetos que beneficiam o comércio, assim, se você puder discorrer sobre eles, discorrer sobre uma linha do tempo, e se existe alguma coisa no radar também, por favor. Muito obrigado mais uma vez. Alguma coisa no radar. A gente tem vários projetos, né? Inclusive, eu faço parte da Associação Comercial de São Paulo, do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora. E a gente tem uma atividade muito forte junto à Associação Comercial, junto aos comerciantes, de valorização, né? Porque o comércio, às vezes, passa por fases difíceis, e nós precisamos valorizar, precisamos incentivar, precisamos motivar. E eu tenho também leis da mulher empreendedora, empreendedorismo feminino. A gente faz palestras sobre isso, sobre as mulheres no comércio, as mulheres que são ativas, né? Porque muitas têm condições de trabalhar, mas não sabem que tem aquele know-how, né? Aquele perfil todo, né? Aquele talento. Então, a gente procura sempre motivar, porque o comércio é tudo, né? Sem comércio, a gente não tem motivo de viver, né? Exatamente. Porque tudo que você precisa é o comércio, né? É a linha de frente, o comércio. Inclusive, a senhora capitaneou vários projetos de melhoria da infraestrutura ali da Zona Leste, né? E isso contribui para a manutenção e recuperação do fluxo, né, na região. E o comércio, por tabela, é muito beneficiado, né? É muito beneficiado. Inclusive, o comércio de artesanato também. A gente tem uma lei que autoriza as feiras de artesanatos em praças, né? E é muito importante esse comércio também, né? O artesanato. Porque a gente que não tem condições de montar um espaço, né? De pagar um aluguel, de pagar imposto e tudo mais. Então, a gente consegue autorização através da minha lei de artesanato nas praças. Né? Então, e a nossa atuação regional acaba beneficiando mais, porque tudo que você cria de infraestrutura para a região, na área da saúde, na área da educação, na infraestrutura, no esporte, na cultura, tudo você está, na causa animal, tudo você está incentivando o comércio, né? Você está valorizando cada vez mais. Sim. E pode falar. A vinda do metrô, só uma parte. A vinda do metrô para Vila Prudente é o maior exemplo disso, né? A Vila Prudente, ela era uma há 20 anos atrás, ela é outra hoje, né? Sim. E depois, junto com o metrô, veio o monotrilho, por conta do metrô ter sido trazido por ela, né, há 20 anos atrás, para a região da Vila Prudente. Ele ia para um outro lugar, a gente trouxe para Vila Prudente na época. E aí você vê como expandiu a cidade, como desenvolveu o comércio, os prédios. Então, realmente, mexer na infraestrutura, trazer benefício, melhorar, ampliar, ela é a grande precursora disso aí na região da Zona Leste. Sapopemba, Teotônio, uma grande precursora. E ela falou uma coisa que é certa, né? Em cada estação de monotrilho, cresce muito o comércio. Ao redor, né? Ela lembrou. Em cada estação de monotrilho, cresce muito comércio. E hoje, da Vila Prudente para São Mateus, que são 11 estações, né, de monotrilho, levava 1h45, 1h40, hoje leva 15 minutos.
Então, isso facilitou muito, mas aumentou muito o comércio. Esse era o objetivo também. Então, a gente pode considerar que a senhora tem uma articulação ativa com os empresários da sua região. Como é que a senhora enxerga o panorama do comércio, assim, nesse seu raio de atuação que é tão significativo? Olha, eu e a Georgia, nós temos uma atuação muito forte no comércio da região, aquele reconhecimento, aquela valorização, a gente faz homenagem para os comerciantes, a gente entrega diploma, sabe, levanta a autoestima do comércio, né? A gente faz muitas reuniões, aí tem o comércio de São Lucas, o comércio da Vila Prudente, o comércio da Vila Zelina, o comércio de várias regiões, Sapopemba, Teotônio, então a gente faz muitas reuniões com eles, café da manhã, tudo motivando cada vez mais, né? Sim. E temos aí algumas pessoas como a Samanta, por exemplo, do São Lucas, né, Jorge? Uhum. Ela tem uma atuação muito forte com os comerciantes lá. A gente levou também uma distrital também, da Associação Comercial para o São Lucas também, o bairro São Lucas lá. Então é isso, tem que continuar cada vez mais junto com eles, né? E a presença, né, física, a presença constante nas associações comerciais também, né? Para poder estar caminhando junto com eles, né? Assim, prestando um bom atendimento, dando retorno a eles, fazendo pontes muitas vezes necessárias, porque o sindicato já faz tudo isso, né? Mas às vezes a gente precisa levar essas demandas junto ao poder público, né? Reuniões em secretarias, que também é muito importante, né? Para eles terem literalmente uma madrinha deles ali, né? Cuidando, olhando por eles e fazendo todas essas pontes. É importante. E nas andanças de vocês pelo município, assim, atualmente, qual que é a principal reivindicação que vocês ouvem do comércio lojista? O que mais vocês têm absorvido nessa interlocução, assim, com o comércio? Vou deixar ela responder primeiro, depois eu... Olha, assim, eles pedem muita lombada, eles pedem semáforo, faixa da CT em frente de farmácias, em frente de lojas, né, comércio em geral. Tudo que eles solicitam é para a região, né, e a gente faz ofício de tudo, encaminha tudo, mas a solicitação, basicamente, é também a questão de iluminação, a questão de limpeza das ruas, né, a questão de melhorar a infraestrutura para eles, né? Nessa parte a gente procura atender, né, Jorge? E eu acho que o mais assim que a gente ouve é a questão da segurança pública. Seria o gargalo? Seria, eu acho que a segurança pública é uma coisa que a gente ouve muito. As demandas são tudo isso que ela falou, e mais a questão da segurança pública, né? Então, e aí é onde ela entra com a questão do Smart Sampa, que é um projeto maravilhoso trazido aqui para a cidade de São Paulo, pela prefeitura. O Sindicato apoia muito também. Isso, pela prefeitura. E aí, por exemplo, ela consegue interceder por eles, junto ao Poder Público, à Secretaria de Segurança, para instalar os smarts nas regiões onde existe essa maior demanda, né? Então, é importante também. Aliás, é importante a gente ressaltar essa parceria da vereadora com o Poder Público, com a Prefeitura de São Paulo, que também, né, é uma forma de representatividade de toda a categoria junto ao Poder Público, né? Se você não tem um representante, você fica batendo cabeça muitas vezes, né? Exatamente. Inclusive, nós vimos, né, vereador, que você teve uma atuação de valorização da GCM também, né? Projetos de lei que você encampou nesse sentido, né? É que eu sou madrinha da GCM, porque o meu irmão Eurípides Salles, em 86... falou tudo. O meu irmão, em 86, ele era vereador e secretário do Jânio Quadros. Então, ele criou a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Quando eu vim para a Câmara Municipal, em 2009, aí ele passou o legado para mim. Ele fez uma reunião com a Guarda, com o comandante na época, com o secretário na época, e ele falou, olha, eu estou passando meu legado para minha irmã Edir Salles tocar. Então, eu tenho muita honra de ser madrinha da Guarda na Câmara Municipal de São Paulo. E tudo que a gente pede socorro, eles correm para atender. E eu tenho também vários projetos, várias leis, né, que ajudaram bastante a Guarda, né? Inclusive, a aposentadoria especial, DEAC. O DEAC, o que é? Por exemplo, a Polícia Municipal... Não, a Polícia Militar, ela tem a Operação Delegada. E a Guarda não tinha operação delegada, então eu criei o DEAC, que é a atividade complementar, para eles pararem de fazer bico. Eles ficavam fazendo bico aqui, bico ali, agora não, agora eles recebem tudo regularizado pelo DEAC. Então nós temos vários projetos que beneficiam a Guarda, e a Guarda beneficia sempre a gente na região, em todos os lugares. A Guarda tem um trabalho muito forte. Então, outro projeto agora que já virou lei, mas entraram com algum recurso, ainda não foi aprovado, é o que cria a Polícia Municipal, transformando a Guarda Civil em Polícia Municipal. Porque eles têm o trabalho de polícia, efetivamente. Certo. Eles têm o fardamento de polícia, eles têm o armamento de polícia, eles têm a responsabilidade de polícia. Então, logo, logo estará a nossa Guarda Civil, será a Polícia Municipal
através de uma lei minha na Câmara. Isso traz mais robustez, né? A atuação, né, da GCM, né? Mas... É uma responsabilidade ainda maior deles, né? E um reconhecimento, né? A quem sai todos os dias para defender o comércio e os cidadãos, né? Perfeito. Jorge, falamos há pouco que você é pré-candidata a deputada estadual, né? Aqui de São Paulo. Qual foi o principal ensinamento, né, que você recebeu da sua mãe, nessa trajetória ao lado dela, para exercer a vida pública, exercer uma função política? Eu acho que, se eu falar do principal ensinamento, não existe um principal, né? Eu acho que é um conjunto de condutas na vida pública. É você estar de mãos dadas com a comunidade, é você respeitar a população, dar ouvido para a população, estar sempre retornando, atendendo as demandas, sabe? Não achar que você tem que ficar trancado. Minha mãe não fica, né? Ficar trancado dentro de um gabinete, no ar-condicionado. Você tá eleito, você tá lá no seu berço esplêndido. Não, é você continuar trabalhando em benefício das pessoas. Acordar todos os dias entendendo que é uma missão, né? Qualquer outra pessoa poderia abraçar essa missão e seguir à frente. Mas se a missão foi entregue pra gente e para tantos entes políticos, por que não desenvolver da melhor forma possível, né? Não olhar pra si, né? Minha mãe tem uma frase que eu já roubei dela. Que é não olhar para o nosso próprio umbigo. Não faz sentido, né? Você trabalhar com pessoas, você receber recurso público para você administrar esse recurso público e não devolver esse recurso público em forma de trabalho para as pessoas. Eu acho que é um combo de ensinamentos, né? Não ter preguiça, esse eu tô vencendo. Não ter preguiça de estar andando nos lugares, né? Porque eu venho dos bastidores, né? Então, o dia inteiro trancado ou nos comitês, nas campanhas, ou nos escritórios, fazendo toda a coisa acontecer nos bastidores, que você tem que ter uma boa equipe, uma boa retaguarda para desenvolver um bom trabalho político. Então, eu tô aprendendo a andar mais, conversar mais com as pessoas. E acho que é isso, é um combo, né, de ensinamento, né? São 25 anos de vida pública dela e eu 20 anos ali diariamente na retaguarda. Maravilha. Então, como um complemento dessa sua da resposta anterior, quais valores e bandeiras que você pretende preservar, né, caso eleita, né? Uhum. E qual seria a sua identidade própria, assim, para o seu mandato como deputado estadual? Assim? Então, bandeiras, né? Toda vez que fala bandeiras, eu já vi que eu já fico ansiosa para responder, né? Quando fala bandeiras, né? Equipe técnica que tá aqui. Se eu falar, a minha bandeira é essa, eu vou estar mentindo. Sabe por quê? Porque quando você é eleito ou para vereador, ou para deputado estadual, federal, você é prefeito, governador... Se você foca em uma só bandeira, você não está trabalhando em benefício de todo o potencial que o seu mandato pode te oferecer. E você oferecer, consequentemente, para as pessoas. A bandeira da causa animal. Temos vários projetos para atuar na causa animal. Bandeira das mulheres. Temos vários projetos para apoiar o empreendedorismo, para proteger as mulheres. Precisa de muita ação de proteção, cada vez mais. Valorização das mulheres. Aí você vai falar, como é que está a saúde? Como uma pessoa que está galgando uma cadeira de deputado estadual. Ela tem N tarefas na área da saúde, reformas em hospitais estaduais, melhorias até mesmo nas UBSs, que são de âmbito municipal, mas que precisa melhorar, abrir concursos públicos para funcionários do Estado atuarem na área da saúde, para intensificar ainda mais o trabalho que a saúde necessita. Aí, por aí afora, transporte público, você vai falar da necessidade do transporte público, área da educação, do esporte, que caminha muito junto. Daí você tem inúmeros projetos, inúmeras formas de fomentar tanto projetos esportivos, culturais, como também melhorar as estruturas de esporte que a gente tem no estado. Então você percebe há uma bandeira. Talvez quem tenha uma bandeira é porque está focado na eleição. Eu quero me eleger, então eu vou pegar esse público. Quando você pensa o que eu quero trabalhar na sociedade, na comunidade no geral, aí é tudo. Você tem que abraçar todas as áreas e desempenhar da melhor forma possível cada projeto em cada uma dessas áreas. Então, a minha bandeira é trabalhar no Estado.
E aí a gente fala de comércio, né? O que a gente vai fazer para melhorar o comércio, para valorizar o comércio, para proteger o comércio, né? Isso nos interessa. Já que eu tô aqui no Sindilojas, que é o maior sindicato patronal que nós temos do comércio. Então, assim, olha quanto trabalho, né? Se você falar, mas a sua bandeira, então, é valorizar a categoria do comércio. Nossa, olha quanta coisa. Você vai pegar em tudo. Você vai pegar questões jurídicas, contábeis, né, em âmbito estadual, contábeis, previdenciárias. Aí você viaja. É porque a muito trabalho. A atividade de quem empreende é premiada por percalços, né? Desafios, né? De legislação, obstáculos, né? legislação trabalhista, questões tributárias, né? Incentivo a quem empreende, né? Então, acho que isso é... Exatamente. Essa visão, essa ótica é importante para olhar para essa categoria que movimenta, né? Que movimenta tudo. A economia, né? Que movimenta a economia de São Paulo, do Brasil, do mundo, né? No mundo inteiro, né? É o comércio, né? Perfeito. Vereadora, você falou... Perguntamos um pouco sobre as demandas que você capta, né? Pelas andanças na cidade, dos empresários, dos comerciantes. Qual que é a sua visão, assim, no que diz respeito ao panorama do comércio, assim, nessa questão municipal, em termos de zeladoria, de qualificação dos polos comerciais? Você identifica uma demanda maior, assim, algo mais urgente para se lançar mão, assim, para a valorização desses polos comerciais? O que mais os comerciantes precisam, né, é diminuir os impostos, né? Eu acho que nós temos aí uma carga tributária muito forte, muito grande, e que acaba sobrecarregando muito os nossos comerciantes, muito. Então, é uma luta que a Georgia já abraçou, essa luta como deputada estadual, porque tem imposto estadual também forte aí para conversar, para batalhar, para lutar, para diminuir, mas eu vejo que o ponto principal é esse, realmente, a gente batalhar para poder diminuir os impostos, mas em dando sempre uma retaguarda para todos eles, né? Em todas as áreas, como a Jorge falou. A gente não pode admitir, como ela falou, ou um deputado ou uma vereadora numa cidade de São Paulo, onde nós temos 12 milhões e meio de habitantes, atuar só numa área. Nós temos que atuar em todas as áreas e principalmente em comerciantes. Principalmente essa área dos comerciantes, que o Sindilojas prima tanto, trabalha tanto, se empenha tanto. É por isso que eu tenho a honra de ser representante do Sindilojas na Câmara Municipal de São Paulo. Pelo trabalho que vocês fazem, que é a preocupação constante, diária, dioturna. Que o trabalho e a preocupação é melhorar o ambiente de negócios, né? Você falou da questão tributária, a simplificação, né? A previsibilidade, né? Enfim, todas essas questões que contribuem para que o empresário possa desenvolver, né, os seus negócios, né? Exatamente. Então, e a gente para em comércio direto, né? A gente gosta de visitar, ouvir os comerciantes, quais as demandas, o que mais preocupa. É uma interlocução ativa com o empresário do comércio. Total. E eles têm uma liberdade com a gente, como se fosse parente, como se fosse família, né? O nosso escritório que está localizado há mais de 20 anos na Vila Prudente, nós temos escritório também no Sapopemba, no Belém, estão abertos sempre a ouvir, né? A ouvir os comerciantes. A gente tem uma intimidade muito grande com eles, porque a preocupação é grande, né? É grande. Perfeito. Você falou a gente falou da melhoria do ambiente de negócios, a simplificação tributária, né? O fomento à gestão empreendedora. Acho que o micro e pequeno realmente é quem mais sofre com toda essa travessia, com essa dificuldade. A visão de vocês sobre a importância do micro e pequeno, porque a gente vê pautas ali na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, projetos do Executivo de redução, né, de jornada de trabalho, a questão, né, da reforma tributária, enfim. São questões que desafiam, né, o empresário lojista. Então, a visão de vocês sobre a importância do micro e pequeno, que é 80% da base da representação do Sindilojas de São Paulo. E olha, esse desafio eu vivi muito, até hoje vivo, mas eu trabalhei na contabilidade com meu irmão. Inclusive na Câmara também represento a contabilidade. E a gente sempre viveu muito esses desafios deles, né? Porque tudo, a maioria dos clientes nossos, ainda são até hoje, o meu irmão continua lá trabalhando, atuando, a maioria dos clientes são microempresas mesmo, né? MEIs e microempresas. Então a gente tem que ir aí e tem que ter uma atenção muito especial, porque eles são realmente mais apertados, né? O trabalho deles o rendimento deles muitas vezes não corresponde ao lucro que eles têm. Né? É uma atuação heróica, né, Georgia? O que ela falou, é muito imposto, né?
Aí eu vou falar para você da importância que eu vejo de ter o Sim de Lojas, por exemplo. Porque você falou das dificuldades. O microempreendedor e o comércio pequeno, eles têm pouca orientação, pouco suporte, né? Assim, em termos de... Muitos não têm não tem um estudo completo. Ele tem vontade de empreender. Às vezes tem um recurso ali, né? Saiu de uma empresa, tá com recurso ali para iniciar um negócio, para iniciar um comércio. E aí ele fica assim, meu Deus, para onde eu corro, para onde eu vou? Então, eu acho que aí o Sim de Lojas entra. Por quê? Com todo o suporte jurídico, com o suporte contábil, tributário, né? Então, eu acho que mais do que a gente pensar como é que a gente pode fazer para ajudar, fomentar, apoiar, ser parceira de um sindicato como esse. Por quê? Porque esse sindicato é que vai dar esse suporte para esse microempreendedor. Então, eu não tinha pensado, eu pensei só nas questões da campanha, da pré-campanha, mas eu tô conversando aqui com você, tô vendo a importância que tem do Sim de Lojas para esses pequenos comerciantes, principalmente. Para os grandes, claro, para os grandes comércios, claro, mas eles já estão acostumados a trabalhar junto com vocês. Os pequenos não, né? A gente acho que tinha que até que divulgar mais ainda, né? Porque vocês é que vão dar esse suporte para eles, né? E a gente que tá aqui para dar esse suporte para vocês, através do poder público, né? Acho que é esse que é uma parceria, né? A gente essa que é a parceria. É o elo intermediador, né, entre vocês, né, e os micro e pequenos, né, para melhorar o ambiente de negócio, para facilitar essa atividade empreendedora que é permeada por tantos desafios, tantas dificuldades, né? A gente brinca que a gente tá do outro lado do balcão, né? A gente entende, né, as dores do empresário, as dificuldades, né? Então é muito importante estar aqui com vocês, né, ter essa interlocução com o poder público. Sim, verdade. Para que haja essa parceria. Na visão de vocês, quais regiões da cidade vocês acham que tem potencial para se tornarem novos polos comerciais, assim, que vocês enxergam um potencial, assim, nessa região que poderia ser mais assistida? E falando em polo comercial, enquanto a Jorge pensa aí... Não, já falando em polo comercial, essencial, a gente lembra também, Jorge, da luta que nós tivemos, que a Jorge sempre trabalhou comigo, lá no polo industrial da Moca. Nós temos ali a Presidente Wilson, a Henry Ford, a Cadiriri. Ali era uma zona mista, tá? Então, ali iam ser construídos prédios assim, residenciais, né? Habitacionais, exatamente isso. E aí a gente fez uma luta muito grande na Câmara para poder fazer uma emenda para conseguir transformar a zona mista em zona ZPI. O que é ZPI? É zona predominantemente industrial, né? E aí eu lembro que a gente fez um trabalho forte nesse sentido. Então são algumas regiões aí de polo que você falou, é um polo industrial, que dali tem muitos comércios também, né? Mas agora eu devolvo a bola para a Georgia. Então, eu vejo que regiões que receberam monotrilho, estações do monotrilho recentemente, tem esse potencial. Eu tenho andado muito na região de São Mateus e eu vejo lugares ali que você vê espaços, você vê uma grande circulação de pessoas em qualquer horário, em todos os horários, 24 horas por dia. Ali eu vejo que são potenciais. Antigamente, ali na região de um pouco antes de São Mateus, do Sapopemba para o Teotônio, não tinha tanto comércio. Por conta da vinda do metrô e depois do monotrilho, desenvolveu, assim, verdadeiros polos de comércio ali, é tudo. As pessoas não têm mais que vir para a cidade ou para outros bairros da Zona Sul, ou Zona Norte, né? Eu lembro que o primeiro shopping que teve foi na Zona Norte, o maior que teve. E aí, eu percebi que as pessoas hoje não saem mais. Eu sou uma. Eu não saio mais para ir para grandes lojas em outros lugares. Eu fico na região da Vila Prudente, do comércio da Vila Alpina, Vila Zelina, e eu usufruo daquele comércio, porque eu vejo que ele está fomentado. E eu vejo que São Mateus é um lugar que daqui a pouco a gente vai ouvir falar que tá bombando o comércio ali. A Zona Leste como um todo. E eu tô tentando lembrar o nome daquela avenida. Mateu Bey. Meu Deus, como de 10 anos pra cá. O que virou aquela Mateu Bey? Nós fizemos uma matéria recentemente, vimos Sério? A expansão assim, comercial do local. Né? E vocês devem ter o estudo disso de 10 anos atrás. Sim. Então, assim, eu vejo São Mateus daqui mais 10 anos. Né? Então, assim... Então você vê margem para expansão ainda maior, eu vejo. Uma valorização ainda maior da região. Vejo, porque é muito populoso.
Então, eu acho também que o comércio ele tem que estar num lugar que tem um bom acesso a transportes públicos, óbvio. Né? Não pode ser uma área muito isolada, porque só quem tem carro que vai conseguir chegar. E além do transporte, onde tenha muita população, muita gente. Ali eu vejo... Você falou de um lugar, eu lembrei na hora. Vou andar mais para a Zona Sul, Zona Oeste, para depois te responder melhor. Sim. Mas, assim, na região da Zona Leste, eu acho São Mateus... Vamos olhar São Mateus daqui a 10 anos. Itaim Paulista também, A gente volta aqui para conversar. Itaim Paulista também, né, Jorge? Itaim Paulista desenvolveu bastante o comércio. Bastante. Nós temos, inclusive, um escritório de contabilidade lá em Itaim Paulista. Né? Então, a gente acompanha desde sempre, lá, aumentou bastante. E também daqui a uns 10 anos vai ser igual ao São Mateus. Lembrando que as estações de trem, que não existiam naquela região, que era Jardim Romano e Jardim Helena, na época que ela foi deputada estadual, ela conseguiu trazer essas duas estações para lá, que também fomenta. Lógico que eu vou puxar a sardinha, porque a bicha trabalha muito, então a gente tem que falar, né? Então, também, e eu acho que lá também vai aumentar bastante, na região do Itaim, mais até do que já está. Já está muito bom o comércio ali. Ela lembrou bem, ali Itaim Paulista, eles iam levar um corredor de ônibus, eles iam levar um terminal de ônibus lá em Itaim Paulista, e ia acabar com o comércio lá. Ia acabar na Marechal Tito, com a Dom Jonere e outras ruas ali transversais. Eles iam fazer um terminal de ônibus bem na Marechal Tito. Então, ia acabar com o comércio. Então, olha, a luta não foi fácil. Muito grande na Câmara. E era um projeto municipal, terminal de ônibus do município. Foi uma guerra. Fiz audiências públicas, reuniões, o pessoal ia tudo lá na Câmara, a gente fazia muitas audiências públicas e muitas reuniões. Por quê? Porque a gente quis preservar o comércio. Para preservar o comércio, nós impedimos, literalmente impedimos que fosse para lá um terminal de ônibus. Porque tem muitos locais. A gente não é contra terminal de ônibus, claro que não. Precisa. Mas em outras regiões mais adequadas. Inclusive, na época, indicamos outras regiões mais adequadas para não atrapalhar o comércio. Graças a Deus, vencemos. Então, uma briga. Eu lembrei agora uma briga que a gente travou, e essa foi em governos municipais passados, que foi para não instalar nas portas dos comércios a tal da faixa de ciclista. Nossa, lembrei. Olha, foi uma guerra. Lembrou. O que a gente teve de pessoas próximas a nós. A gente anda muito, né? A gente anda muito nas regiões, a gente está muito presente. E na gestão passada teve uma eclosão de ciclovias, né? Por toda a cidade. Jesus, a glória. Menino, o carro-chefe da gestão passada. Eu não passada. sei o que acontece. E eu acho assim, eu acho que é importante. É um meio de transporte muito mais barato, é acessível, ok. Mas assim, então vamos fazer de uma forma que a gente não mate o comércio local. Porque foi feito de uma forma, eles só estudaram o que os ciclistas estavam dizendo e estavam pleiteando ali a demanda. Eles não fizeram um bom estudo. Eu não sou, como eu falo, engenheira de trânsito, engenheira de tráfego. Mas não precisa ser tão inteligente para você ver que ela começa num lugar, ela para, acabou. Não tem para onde ir mais. Não tem nem acesso para atravessar, nem que seja no meio da rua. Ela parou, ela acabou, ela matou ali uma área inteirinha de comércio. E ela não deu mais vazão para onde aquele ciclista vai depois dali. Tem lugar que ele ou tem que fazer umas gambiarras, correr o risco de sofrer um acidente, e tem lugar que não adianta, ele tem que pôr a bicicleta em cima da cabeça e sair andando para um ponto mais próximo para atravessar para o outro lado. Então, assim, foi feito... Não sou engenheira, né? Até leviando da minha parte, mas também, ao mesmo tempo, se você pergunta para quem você quiser, não tem como continuar caminhando ali. Parou, não tem para onde ir. Matou o comércio. Então, ela falou dessa luta do passado, e eu lembrei de uma luta um pouco mais do presente. Que tá recente isso. Comércios que fecharam suas portas naquela época não abriram nunca mais. Outros tiveram que se deslocar para outras regiões, e a gente conhece, como a gente anda muito, e tem muito esse tete-a-tete em N regiões, a gente ficou sabendo, fulano de tal foi pro interior, foi para outro estado, fechou e foi fazer outra coisa da vida. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode permitir mais, mas tem que levantar. Aí, ó, bandeira, que é uma bandeira, não matar comércios locais. Sabe, assim, a gente tem que ajudar a desenvolver, empreender mais, crescer mais, fomentar mais. Agora, matar o comércio local não. Ah, mas é que o poder público... Não. Entendeu? Não. Aí tem que ir pra linha de frente, né? Aí eu já gosto, que aí já é bastidor, porque você vai pensar de uma forma por trás, como que a gente vai fazer isso, e ir pra linha de frente, aí sim,
batalhar para que não aconteça isso, né? Como aconteceu. Em alguns lugares ela conseguiu remover. Sim. Em alguns lugares ela conseguiu impedir, outros lugares ela conseguiu remover, mas teve lugar que não. Teve lugar que o poder público ele agiu de forma irracional, no meu ponto de vista. Não estou falando do governo atual, estou falando do governo anterior. Que tinha uma tendência forte. O anterior, né? Anterior. Não foi o de agora, não foi o da gestão passada, foi da outra. Então, acho que isso é um olhar que a gente tem que ficar ligeiro, viu? Porque a gente nunca sabe quando que pode acontecer de novo. Ficar ligeiro nisso. E vocês falaram sobre a chegada de estação de metrô, monotrilho. Então, a gente pode considerar que o mapa da Minas, um dos mapas da Minas seriam esses, assim, a acessibilidade, investir no acesso a esses ambientes, essas regiões, né? Para que o comércio... É um ponto de atenção, de foco, talvez. Acho que transporte, a infraestrutura local, a acessibilidade em todos os sentidos, tanto da questão de ônibus, estações, como também a acessibilidade... De mobilidade urbana mesmo. No acesso às pessoas especiais. Isso, sim, isso. Exatamente isso, você falou tudo. Tudo, né, já gente? Perguntou, já falou, já tá show de bola. Não vai ser já passou no teste, não vai ser pra candidato, hein? Então, vereadora Georgia, replicando assim tudo que vocês disseram aqui, ratificando assim, conceitualmente, como a Câmara Municipal pode contribuir para ser uma cidade mais amigável para quem empreende, para quem trabalha, para quem gera emprego como comércio? Tem que estar sempre pensando, tem que ter um olhar mais forte sempre para o comércio, né? E tem que receber, como a gente recebe no gabinete de lojas lá, frequentemente, qualquer questão estamos lá para caminhar juntos, para resolver juntos. Dialogar, né? Porque se posicionar quando necessário. Porque a Câmara Municipal é a casa do povo, né? Sim. Então a gente está lá para realmente solucionar. E aqui a gente recebe todo mundo. Não é aquela coisa, mas esse eu conheço. Não, recebe todo mundo. Claro que o Cindy Lojas são reuniões especiais, né? Mas a gente recebe todo mundo para saber o que está acontecendo. E tem também, muitas vezes, que eles fazem estacionamento, esse estacionamento em frente às lojas, a gente pede também para tirar, porque de repente um carro fica lá parado o dia inteiro e atrapalha o comércio. Atrapalha o comerciante de entrar, parar, comprar e sair. Né? Porque tem uns que deixam o carro parado em algumas regiões o dia inteiro, deixa o carro lá, pega o metrô ou o monotrilho, né? Vai embora, e aí ninguém pode parar ali. Então, em tudo isso a gente atua também. Atua em toda, no varejo principalmente. E na Câmara apresentar projetos de lei, né? Que movimentem tanto a questão burocrática, jurídica, e também projeto que valorize, né, a categoria toda, né? Que valorize o comerciante, que valorize os sindicatos, né, patronais. Eu acho que é isso. Eu acho que a Câmara é uma casa de leis, né? Também tem essa função, né, mano? Total. Daqui a pouquinho a gente pode falar, num outro dia, a gente volta para contar dos projetos de lei que a vereadora tem apresentado na Câmara em benefício da categoria, né? Isso Acho mesmo. que isso é importante também. São vários. Spoiler, né? São vários. Não percam. Não percam o nosso próximo capítulo. O próximo capítulo. Já vamos marcar logo. Já marca o próximo capítulo. Novidades. Novidades à vista. Então a gente está caminhando para o final da nossa conversa, já agradecendo muito a presença da vereadora Edir Salles, Georgia. Obrigada. Muito prazer pela disponibilidade. Eu que agradeço. E para encerrar, né, uma mensagem que vocês queiram deixar para os comerciantes, para essa categoria que faz rodar a economia nacional em São Paulo, tão importante, né, sobretudo. Quem trabalha, quem gera emprego, uma mensagem final. Muito obrigado mais uma vez. Antes da mensagem final, eu quero parabenizar o nosso querido presidente do Cindy Lojas, né? Doutor Aldo, isso, exatamente. Parabenizá-lo e toda a sua diretoria e toda a sua estrutura. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Mas como ele é muito dinâmico, toda a diretoria também é muito dinâmica. Eu quero parabenizar a vocês, me colocar sempre à disposição e reforçando que é uma honra representar o Cindy Lojas na Câmara Municipal de São Paulo. E a minha palavra é uma palavra de fé, né? Uma palavra de fé. Gente, vamos ter fé, vamos ter dinamismo, não vamos esmorecer a qualquer dificuldade que apareça, não vamos levantar a cabeça, vamos para frente, olhar para frente e acreditando sempre que o bem vence o mal.
e ter gratidão no coração por aqueles que sempre ajudam, né? Então, quero aqui deixar esse meu pensamento, essa minha mensagem e desejar a todos, né, que tenham bastante coragem para enfrentar os desafios novamente que eu falei agora há pouco, e que Deus abençoe a todos e continue sempre contando com a gente em todas as regiões de São Paulo. Claro que atualmente mais na Zona Leste estamos ampliando Zona Norte, Zona Sul, mas atualmente a Moca, Vila Prudente, Belém, Tatuapé, até Itaim Paulista, Sapopemba, Teotônio, São Mateus, mas nós estamos ampliando também a Zona Norte e Zona Sul. Maravilha. E região central. Região Central, principalmente. Nossa. Principalmente falando em região central, quero mandar um abraço pro Dr. Mário Marcovicchio, que ele tem o jornal 25 de Março, não sei se vocês conhecem. E ele é muito atuante ali na 25 de Março e aquela região toda. E a Associação Comercial Distrital Centro também é bem atuante. Parabéns para eles também. Maravilha. Então, muito obrigado, parabéns pela atuação. Obrigada. Minha mensagem não vai ser mensagem, vai ser um agradecimento. Agradeço ao Na Vitrine, agradeço a você, Thiago, agradeço ao Dr. Aldo por esse convite, pra gente estar aqui conversando com vocês. Agradeço e parabenizo o Cindy Lojas e digo que vocês podem contar comigo, porque assim como nós temos uma missão através da vida pública, vocês também têm uma missão que não é fácil de apoiar, fomentar e segurar nas mãos de todos os comerciantes da cidade de São Paulo. E pra gente é um grande presente, um privilégio estarmos aqui com vocês hoje. Então é mais um agradecimento. E contem comigo, sempre. Acabamos de ouvir a voz da nossa pré-candidata a deputada estadual, Georgia Salles. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Esse episódio do Na Vitrine fica por aqui. Acompanhe os canais de comunicação do Cindy Lojas São Paulo para ficar por dentro de tudo o que movimenta o comércio paulistano. Muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro.